e ele projetou um slide que me impressionou muito, porque era a imagem de uma bailarina flutuando num ambiente sem gravitação. E ele explicou que a bailarina tinha sido contratada pela NASA, se não me engano, para ensinar os astronautas a como se mover em ambientes sem gravitação. Claro que eles podiam ter contratado qualquer astronauta experiente, qualquer profissional mais experiente, mas contrataram a bailarina, porque ela conhece o corpo melhor do que os outros. Esse é o tipo de relação, de conexão que existe entre duas formas de conhecimento aparentemente tomadas como díspares, arte e ciência. Elas se complementam. E sempre foi assim. Se você olhar a evolução da ciência mais clássica, você vai ver que as ciências da complexidade sempre utilizaram a arte para que fossem ciências. É o caso, por exemplo, da biologia. Existem aspectos em biologia que você não consegue colocar no conhecimento discursivo clássico da ciência. Existe um tipo de conhecimento que você não reduz a discurso. Esse conhecimento não redutível ao discurso, ou seja, você tem esse conhecimento, mas não consegue falar sobre ele, chama-se conhecimento tácito. A arte trabalha muito o conhecimento tácito, além do discursivo. Então, biólogos sempre usaram pinturas, desenhos de objetos complexos biológicos. Mesmo depois do advento da fotografia, das filmagens e tal, o trabalho de um artista gráfico, de um artista visual, não perdeu o valor. Porque se você pegar uma foto de uma peça, por exemplo, em arqueologia ou em antropologia, e comparar com o desenho que um artista faz da mesma peça, o desenho é mais rico. E ver aquele processo de redundância cerebral que nós temos, que evidencia certos aspectos da realidade em detrimento de outros. Uma foto pode tentar reproduzir o real como aparentemente ele seja. Agora, a cabeça do ser humano consegue captar exatamente o que há de importante dentro dessa realidade, exatamente por ela ser seletiva. Então, essa interseção entre arte e ciência sempre existiu no passado. Agora, essa interseção está ficando mais forte, porque agora a arte deixa de ser uma espécie de instrumento de ajuda da ciência e começa a nortear trabalhos científicos. Existem projetos hoje em dia no mundo, em ciência avançada, que dependem de artistas cada vez mais. Aqui tem um artista aqui de São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar nele, José Wagner Garcia. José Wagner Garcia trabalha nessa linha. Ele esteve algum tempo, se não me engano, 1 ano no MIT, trabalhando com um grupo avançado sobre um projeto de vida artificial. E o trabalho dele lá era projetar a forma de vida. Ou seja, os camaradas detêm lá biofísica, bioquímica, tudo direitinho, nível avançado, prêmio Nobel envolvido. Agora, a grande questão é que na hora de criar alguma coisa é o artista que cria. Isso é muito curioso. Será que é só o artista que cria? Não necessariamente. Cientistas criam também. Bons cientistas criam também. Se há uma diferença entre arte e ciência baseada em certas hipóteses da teoria do conhecimento, como, por exemplo, ciência tenta atingir o real e a arte trabalha com as possibilidades do real, existe, em compensação, um ponto de confluência. Tanto a ciência quanto a arte são processos criativos. Só que a tradição científica, que é uma tradição objetivista, ou pelo menos de intersubjetividade, ela prega discursivamente que você só deva falar, racionalmente falando, das coisas logicamente estabelecidas pelo discurso. Ou seja, o que é que um cientista faz? Quando ele está tendo uma ideia, uma inspiração, ele é igual a um artista. Mas quando ele desenvolve o trabalho dele e coloca isso no artigo, ou no livro, ou no congresso, no simpósio, esse texto escrito tem que satisfazer as exigências do conhecimento discursivo e não do conhecimento tácito. Ele tenta reduzir o conhecimento dele ao discurso. E ele paga um preço por isso.
A parte tácita que ele detém, enquanto cientista, não passa para o discurso que ele apresenta aos outros. Não sei se vocês percebem o que isso quer dizer. A ciência tem aquela hipótese objetivista, realista e crítica. A ciência tenta ser objetiva. Qual é o critério que a gente usa? Você pega um indivíduo imerso na subjetividade dele, no umvelt pessoal dele. Ele tenta ver a realidade de uma certa maneira, traduz isso num discurso e publica o trabalho. Mas acontece que isso poderia ser interpretado como atividade de um indivíduo. É um problema individual. Aí qual é a estratégia que o método recomenda? Você agora pega esse trabalho, propaga pela comunidade científica e os vários cientistas, em princípio, deveriam repetir o trabalho do outro. Ou seja, checar o trabalho do outro, criticar o trabalho do outro, buscar possíveis erros, falhas, limitações, buscar qualquer tendência subjetivista, algum preconceito que o camarada tem usado, algum pressuposto não razoável, não viável. Por meio dessa forma de controle, eles chegam a um consenso. E quando o consenso é estabelecido, você começa a acreditar que aquilo que é aceito por consenso não é a obra de um indivíduo, mas é um reflexo de algo que não depende de ninguém. E esse algo que não depende de ninguém é a realidade. Então, a construção da objetividade científica é um processo social, é um mecanismo de natureza pública. Ciência é conhecimento social, é conhecimento público, nesse sentido. Mas como é que o experimento intersubjetivo é construído? Por meio da análise do discurso do outro. Mas se o discurso do outro não contém a componente tácita do conhecimento, isso significa que esse experimento nunca é bem sucedido, ele nunca é integral. Então, a objetividade científica fica limitada pelo fato dela não conseguir levar em consideração conhecimento tácito. Entenderam essa ideia? Ou seja, essa é uma das limitações que existe na produção da ciência. Onde é que está o conhecimento tácito? Está no cientista individual. Está num conjunto de percepções, de sensações emocionais, afetivas e de valor que ele desenvolve quando ele está resolvendo o problema científico. Quando ele está na solidão do laboratório dele, ou do observatório astronômico, ou no gabinete teórico dele, quando ele está sozinho em si mesmo, ele vive uma série de aspectos tácitos associados ao discurso. Se você está desenvolvendo uma equação diferencial, isso é discursivo. Mas uma equação diferencial costuma ser muito bonita. Esse aspecto estético da matemática pesa. O aspecto estético da astrofísica pesa. Agora, você não vai escrever um artigo dizendo, acompanhando a belíssima equação de fulano de tal, os outros não vão achar isso muito sério. Mas é isso que você pensa. Você olha aquela belíssima equação diferencial e diz, mas que equação elegante. Eu já encontrei alguns textos onde aparecem coisas assim, as 4 elegantes equações de Maxwell. São elegantes mesmo, são bonitas. Cientistas seguiam por critérios de estética, de ética e de valor. E, por fim, critérios racionais. Ou seja, eles são tácitos nessa hora. E os grandes cientistas são os mais tácitos, claro. Existem exemplos famosos nisso. Enrico Fermi, Albert